Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos seguindo então com a nossa disciplina. Nessa semana, a gente vai falar de ecossistemas e depois vai falar também sobre os ciclos biogeoquímicos, usando o mesmo material que nós vamos utilizar ao longo de toda a nossa disciplina, que está disponível para vocês na nossa plataforma. Então, para a gente falar de ecossistema, é importante a gente ter algumas definições em mente, que vão relembrar algumas, inclusive, quando vocês estavam lá no ensino médio, que são fundamentais. Primeira, a definição de ecologia. Ecologia é a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E quem trabalha com ecologia estuda essa relação de seres vivos e meio ambiente. Ser vivo. Um ser vivo é um conjunto de células. Daí a gente consegue deduzir que a célula, portanto, é a menor unidade sistêmica, a menor unidade de vida, né? E essa unidade sistêmica possui membrana e organelas com funções específicas. E é aquelas funções que vocês estudaram ao longo do ensino médio, da mitocôndria, do ribossomo, do lisossomo, etc. Já um tecido é um conjunto de células que se agrupam para desempenhar a mesma função. Então, um tecido, na verdade, é um conjunto de células com a mesma função. Os órgãos são um conjunto de tecidos, então, um conjunto de tecidos com diferentes funções formam os órgãos. O sistema é um conjunto de órgãos. Então, por exemplo, sistema circulatório, sistema digestório, eles nada mais são que um conjunto de órgãos que fazem uma determinada função. Depois disso, nós temos o organismo, que é um conjunto de sistemas, formando um indivíduo. E a população, portanto, vai ser um conjunto de organismos ou indivíduos da mesma espécie. Essa é uma outra definição importante de ter claro. Por quê? Porque com base no indivíduo e na população é que a gente tem a definição de espécie. Espécie sempre gera muita controvérsia na área da biologia. Por quê? Porque a definição de espécie é muito difícil de ser pensada. Mas a gente trabalha com a definição de que espécie é o determinado ser vivo que possui capacidade de gerar descendentes férteis. Aí, se o indivíduo não tem capacidade de gerar descendentes férteis, então ele é um indivíduo que não necessariamente representa uma espécie. E as subespécies, né, que alguns autores trabalham, eu não gosto dessa definição, são diferenciações genéticas dentro da espécie. Isso é comum, por exemplo, com cachorro. Todos os cachorros são cachorros, cães familiares. Entretanto, a gente tem várias raças de cachorro. Poodle, Chihuahua, Pitbull, isso aí são subespécies, que é uma diferenciação genética dentro da espécie que muitas vezes impede até mesmo de gerar descendentes férteis em alguns casos. Beleza? Agora, a comunidade, que você tem a ecologia de populações, que estuda o conjunto de organismos da mesma espécie, ou a ecologia de comunidades, que estuda o conjunto de populações e as interações entre elas. Então, uma comunidade, ela tem as populações e tem as interações que esses indivíduos, essas espécies vão ter entre elas dentro dessa determinada comunidade. O ecossistema, então, vai ser a interação dessas comunidades com o meio físico. Então, a relação meio físico-comunidade, essa interação, é o que forma o ecossistema. O ecossistema, então, ele ocorre em um espaço geográfico limitado. Esse espaço não é aberto a tudo. Por que ele tem que ser limitado? Ele é limitado, inclusive, para que você possa estudar esse determinado ecossistema. Então, não é todo lugar que possui o mesmo ecossistema. Esse ecossistema varia de local para local, né? E nesse local você tem essas interações. Essas interações são fundamentais para a sobrevivência das diferentes espécies e, inclusive, para a sustentabilidade do sistema.
E nós temos, por último, a definição de bioma, que nós vamos falar brevemente sobre os principais biomas do nosso país, porque é importante nesse conhecimento de ecossistemas, né? É um conjunto de ecossistemas com características semelhantes. Então, os principais biomas que nós temos no Brasil nada mais são que um conjunto de ecossistemas com características semelhantes, especialmente das espécies vegetais. E aí, por último, nós temos a biosfera. A biosfera nada mais é que todos os biomas que abrigam os organismos vivos do planeta Terra. Beleza? Então, ainda dentro de definições, é importante a gente definir também meio ambiente. A gente falou brevemente na aula passada e agora a gente retoma, que é o conjunto de fatores ou condições externas que vão ter influência sobre o ser vivo. E essa influência sobre o ser vivo é muito importante para a sua sobrevivência. É por isso que é comum a gente ver que existe a troca entre o meio ambiente e os seres vivos. E essa troca mostra que é um sistema aberto, como nós já estudamos na primeira aula. O ecossistema, então, ele vai ter um conjunto de seres vivos que vão interagir entre si com o meio natural. E isso acontece de forma equilibrada e autossuficiente. Se deixar de ser equilibrado e autossuficiente, a gente tem um problema. Esse ecossistema está sofrendo um desequilíbrio ambiental. Né? E o desequilíbrio ambiental, em geral, é graças à função antrópica, graças aos seres humanos. Né? Então, se ele tiver de forma equilibrada e autossuficiente, a reciclagem da matéria e o uso eficiente de energia é suficiente para a manutenção dos seres vivos daquele ecossistema, coisa que nem sempre acontece, graças, como eu já disse, principalmente ao ser humano. Os componentes do ecossistema, então. O ecossistema tem os fatores bióticos, que são os fatores vivos, né? São os seres vivos, então biótico vem de bio significa vida. E os abióticos são os componentes que não possuem vida, são o meio físico daquela determinada região, daquele determinado ecossistema. Então a gente tem a relação dos seres bióticos que são vivos e dos fatores abióticos que são os fatores físicos, rocha, água, etc. Bom, esses fatores bióticos e abióticos somados é o que vai levar à dinâmica do ecossistema. E essa dinâmica do ecossistema é importante porque ela que leva à autossustentabilidade, como nós acabamos de falar no slide anterior. Então, essa relação de fatores bióticos e abióticos é muito importante para a dinâmica do ecossistema, para a sobrevivência do ecossistema. Então, os fatores abióticos favoráveis aumentam o número de espécies. Os fatores abióticos desfavoráveis diminuem o número de espécies, né? O número de comunidades bióticas de seres vivos presentes. Os fatores bióticos e abióticos trocam entre si dentro de uma relação aberta. E é importante a gente destacar do que a gente chama de hotspots. Hotspots são ecossistemas muito ricos em seres vivos, que são fundamentais para o estudo da natureza, que são fundamentais para o estudo da evolução das espécies, que são fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Um exemplo de hotspot, a Amazônia. A Amazônia é um hotspot, é uma área, por exemplo, grande e importante devido à sua variabilidade genética para sobrevivência e para o estudo das espécies. Um outro exemplo que a gente pode pensar, as florestas equatoriais da ilha de Madagascar, é mais um exemplo disso, que tem uma quantidade grande, ainda mais no ecossistema de ilha. Né? A biogeografia de ilhas mostra que a variabilidade de espécies em ilhas e o número de espécies endêmicas que existem só lá são muito grandes, pela sua evolução própria, já que teve uma troca muito menor com outros sistemas devido à distância, em especial marítima, né? No caso dessas ilhas. Beleza? Então, seguindo com esses componentes dos ecossistemas, é importante a gente ver um pouco sobre a dinâmica dos ecossistemas. Esses ecossistemas, eles vão ter um fluxo de energia. E esse fluxo de energia, ele se relaciona, primeiro, com a respiração, né? Você vai ter essa respiração e nos seres vivos vai ter a fotossíntese. Então, o fluxo de energia se inicia com a fotossíntese. Na fotossíntese, então, você tem a produção de energia, que é a produção primária bruta. Produção primária bruta é a energia produzida pelas plantas durante a sua fixação do gás carbônico, ou seja, durante o processo da fotossíntese. E aí você tem a produção primária líquida. A produção primária líquida
é a produção primária bruta menos a respiração daquela espécie. Então, você tem a produção primária líquida, ela é menor que a produção primária bruta, porque tem a energia produzida durante a fotossíntese e a energia consumida durante a respiração. Isso significa à medida que vai passando dentro de uma cadeia alimentar, aqui pegando esse exemplo aqui, ó, a produção primária líquida vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque a produção primária bruta só é formada aqui pelos seres vivos fotossintetizantes, e aí você vai somando a respiração de cada um desses indivíduos, diminuindo assim, mostrando que ao longo da cadeia alimentar a produção primária líquida vai diminuindo, que é a quantidade de energia que está disponível para cada nível trófico. Então a energia nada mais é que você fazer o cálculo da produção primária bruta menos a respiração gerando a produção primária líquida, como nesse exemplo aqui que a gente está vendo, passando a energia, né, que é a produção primária líquida. A capacidade de suporte, né, é o que você vai ter no meio natural, que vai ajudar na sobrevivência de um ecossistema. E essa pirâmide de energia mostra exatamente como vai diminuindo a energia entre cada um dos níveis tróficos da cadeia alimentar, exatamente pela diminuição do fluxo energético que vai passando por conta da relação entre produção primária bruta e produção primária líquida. A transferência de energia na teia alimentar, diferente da cadeia alimentar, a relação não é linear de transferência de matéria e energia. Por quê? Porque o sujeito, por exemplo, aqui, ó, esse consumidor primário, ele se alimenta de vegetais diferentes, então você não vai ter uma relação linear de transferência de matéria e energia. Então, dentro de um modelo ideal, a gente usa a cadeia alimentar para falar. Entretanto, a gente consegue perceber que quando a gente trabalha com a teia alimentar, essa relação passa a ser não linear de transferência de matéria e energia. Então, na verdade, a gente tem uma grande variabilidade, porque tem seres vivos se alimentando de diferentes espécies que se alimentam também de diferentes produtores primários. Beleza? A decomposição, que é o processo de ciclagem, né, de matéria orgânica, é contínua e ocorre a retroalimentação. Então vamos ver isso aqui. A energia vai sendo degradada, ou seja, torna-se menos aproveitável. A parte da energia armazenada e parte utilizada para o processo metabólico. Então a gente pega aqui a fotossíntese, então a gente tem a produção primária líquida, vai passar energia. E aí a gente tem o gasto, né? A gente tem o gasto com respiração, a gente tem o gasto com as reações metabólicas durante a sobrevivência, o que vai fazer com que a quantidade de energia, como a gente já viu, vai ser cada vez menor, até que se torne completamente indisponível, né? E aí a gente tem um papel importante dos decompositores, aqui os fungos e bactérias, né, que são os principais, que vão fazer a relocação, então, dessa energia de volta para o solo para ele poder ser absorvido novamente pelos produtores, né? Então, eles vão fazer um papel importante, esses decompositores, que seria de serem os responsáveis pela reestruturação novamente de todas essas teias alimentares, né, de todas essas relações que a gente está vendo de sobrevivência. Então, os decompositores têm processos enzimáticos que são fundamentais para a manutenção da vida no planeta, né? E eles jogam um papel-chave por fazer a reciclagem de nutrientes, certinho? Então, se a gente pega aqui o valor da produtividade primária para alguns ecossistemas, alguns sistemas, a gente consegue perceber como é que pode ter uma produtividade primária grande, né? Então, a gente consegue perceber como isso vai variar de local para local. E essa produtividade primária tem uma relação, inclusive, com poluentes, né? Como a gente consegue perceber aqui, ó, né? Que essa produtividade primária acontece em maior necessidade porque está também buscando tentar limpar aquela área que tá poluída, né? Então, os decompositores jogam um papel grande ali na produtividade primária também, já que eles jogam a importância de tentar estar reciclando energia. E aqui a gente consegue perceber como a imensa produtividade, né,
dentro das florestas, né? Jogando um papel fundamental de por que elas são hotspots e por que precisam ser preservadas. Bom, e agora a gente vai ampliar falando um pouco dos poluentes. O que acontece quando o poluente entra na cadeia alimentar lá nos produtores? Um pesticida tóxico, por exemplo. A gente vai ter que isso ele pode ser degradado por processos naturais, pode ser metabolizado. Agora, a concentração vai aumentando à medida que avança na cadeia. Por exemplo, metais pesados, chumbo. O chumbo ele vai lá, ele vai sendo absorvido dentro das cadeias e quem se alimenta, por exemplo, de peixes contaminados em lagos contaminados com chumbo vão ter a presença desse metal tóxico no seu organismo, né? O que faz com que haja a presença desse poluente, que no caso é um metal pesado, que pode levar a diversas consequências, como possibilidade maior de desenvolvimento de processos cancerígenos, né? Então a gente sabe, por exemplo, pegando esse exemplo do chumbo, que a gente está falando de um metal tóxico, mas poderiam ser outros que a gente poderia pensar. Então, o que vai acontecer? O aumento da concentração, então, vai pela assimilação do poluente pelo organismo, nas suas sínteses orgânicas, para a sua sobrevivência. Esse processo é chamado de bioacumulação, e os metais pesados são um exemplo claro disso. Chumbo, como eu dei o exemplo, mercúrio, entre outros, são metais que, por isso, não podem ser descartados em áreas que possam ser utilizados para alimentação, já que eles podem estar prejudicando outros seres vivos, né, outros seres humanos, durante o seu processo de bioacumulação. A sucessão ecológica, que nós vamos falar agora, é o desenvolvimento de um ecossistema. Ele tem desde a sua fase inicial, quando surge o ecossistema, chamado sucessão primária, até a sua estabilidade. Quando você pensa, por exemplo, numa floresta, ela já está igual à floresta amazônica, que é um ecossistema estável, né? Que já cresceu, já teve tudo, e você já está no processo de sucessão secundária tardia. E isso vai envolver a alteração na composição das espécies ao longo do tempo. Você vai ter épocas que vai ter muito grande o número de espécies e depois vão diminuindo a quantidade de espécies até que se mantenha com uma determinada variabilidade e a produção energética desse ecossistema seja quase nula, porque a quantidade que se gasta com respiração é similar à quantidade que se produz com a fotossíntese, a quantidade energética, né? E à medida que avança na sucessão ecológica, a taxa respiratória aumenta, levando a uma redução da produtividade líquida, chegando até aos ecossistemas de sucessão tardia, em que a produção líquida, né, é praticamente zero, haja vista o gasto com a taxa respiratória. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, o processo de colonização. Então você tem rochas igual em ilhas rochosas, ilhas que surgem no meio do oceano, por exemplo. Você vai ter o início da colonização com comunidades pioneiras. Aí líquens, musgos são os primeiros que aparecem, até começar a surgir as primeiras gramíneas, as primeiras herbáceas, né, que vão começar a colonizar aquele ambiente até irem se desenvolvendo. E à medida que vão se desenvolvendo, né, essa colonização vai passando para espécies cada vez maiores, mais grossas, até chegar ao ponto de estabilização, que é quando a gente fala que é uma comunidade clímax. Agora, uma área degradada, quem fez a disciplina de recuperação de áreas degradadas comigo estudou isso, você não tem essa sucessão primária, você já começa com a sucessão secundária. Então, a recolonização começa nesse processo aqui, com pequenas herbáceas, com pequenas ervas, com pequenas gramíneas que vão crescendo, né, à medida do tempo, até permitir que você tenha a estabilização com o processo de sucessão tardio, até chegar na estabilização já em grandes florestas, né? A gente, inclusive, estudou algumas coisas muito curiosas, como, por exemplo, dinâmica de clareiras, que eu não vou comentar na disciplina, mas fica uma dica interessante para depois quem quiser fazer a disciplina para aprender. Né? Então, a gente tem esses processos aqui de recolonização e de estabilização. Então, é assim que se dá a sucessão primária. A sucessão primária começa daqui e a sucessão secundária começa daqui. Pensando, por exemplo, em áreas. Aqui, no caso, né, a Ilha Royal, no norte do Lago Superior, né, que foi o exemplo aqui que foi trazido para a aula.
né? Então, à medida que passa o tempo, mais se torna uma comunidade clímax. Bom, aqui, né, o exemplo aqui de recolonização com mais detalhes, né, igual a gente falou, uma área aqui degradada, que vai sofrendo o processo de, de sucessão ecológica, de recolonização, né, até que foi transformado, aqui no caso de uma floresta de young pinos, né, de pinos pequenos, até uma floresta maturada. Né? Então, a sucessão secundária, como eu já disse, começa numa área já anteriormente povoada, que a comunidade já tinha sido quase extinta, que tinha sido muito prejudicada. E isso acontece, por exemplo, em culturas agrícolas que são abandonadas depois que você tem uma quantidade muito grande de utilização daquele solo. Né? Então, para recuperar essa área degradada, uma das formas que você tem é deixando a cargo da natureza para que possa fazer os processos de sucessão ecológica até chegar na estabilização. É evidente que isso leva muito tempo e é por isso que existem programas de recuperação de áreas degradadas. Bom, agora nós vamos falar dos biomas, né? Vamos falar brevemente sobre os principais biomas que a gente tem no planeta. E é de extrema importância que todo mundo preste um pouco de atenção nisso, porque isso aí é cobrado em exames dos diversos tipos, né? Então, o conhecimento desses biomas é importante também quando você vá a realizar algum tipo de empreendimento ou prestar serviço para um empreendimento, porque as características variadas dos biomas influenciam diretamente nas características que você pode utilizar pensando numa obra, por exemplo. Então, os biomas, né, são diferentes ecossistemas que têm um certo nível de homogeneidade, né? E aí você tem organismos de fauna e flora que interagem entre si com o ambiente. Então, o bioma ele tem um conjunto de espécies vegetais muito característicos daquela região. E você tem, então, além dessa homogeneidade característica, um certo nível de similaridade, as populações de organismos ali presentes vão ter uma grande interação entre si com o ambiente. Né? E aí esses principais biomas, né, têm características próprias que vão permitir o desenvolvimento de espécies próprias nesses lugares, porque eles estão adaptados àquelas condições. E se forem retirados daquelas condições, na maior parte das vezes não conseguem sobreviver. E quando conseguem sobreviver, no caso de espécies vegetais, por exemplo, muitas podem se tornar pragas, né? Como as espécies invasoras. Um bom exemplo é capim-gordura e braquiária, que não são originárias aqui do Brasil, e para serem colonizadas para utilização, como por exemplo, para alimento para pasto, se tornaram problemas para várias áreas. A gente pega o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que fica ali na fronteira Minas Gerais, Goiás e Bahia. A gente tem do lado, na cidade de Chapada Gaúcha, a gente tem imensas plantações de grama, né, que são os maiores plantadores de gramas do país, e você tem uma quantidade grande ali que pode ser, que está invadindo, né, a área do parque, na sua área do entorno, né? Então isso é um problema que tem que ser pensado, né? Então esse é um exemplo que eu trago para vocês. Os biomas eles vão se distribuir no planeta principalmente graças à latitude, então a latitude influencia diretamente pela quantidade de raios solares que vem, a quantidade de chuvas que vão cair, né? Entre outros fatores abióticos que são fundamentais para a sobrevivência da vida. E isso vai influenciar principalmente, além desses fatores que eu falei, no clima. Então o clima tem uma relação direta, né, com a existência desses biomas e a sua sobrevivência. Então, pegando aqui no Brasil, esses são os principais biomas brasileiros, né, que nós vamos comentar, né, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, os campos sulinos, que estão aqui, né, no Pampa, e nós temos ainda os ecossistemas aquáticos, né, que ficam aqui em mares e lagos, que são os principais que a gente tem, e nós vamos comentar brevemente um pouco de cada um deles. A Amazônia, né, a gente tem uma quantidade muito grande, a porção brasileira é de mais de 4 mil quilômetros quadrados, né? Mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, isso pensando em 17% de desmatamento, com a gestão do ministro Salles, que é um verdadeiro incompetente, com certeza esse desmatamento já aumentou, o Brasil está passando vergonha mundial por conta do desmatamento descontrolado na Amazônia e no Pantanal também, no Cerrado. Então, a Amazônia ela possui um solo pobre em nutrientes,
esses solos são profundos, mas em geral são arenosos e ácidos. Então, olha que curioso, apesar de pouca gente saber disso, o solo da Amazônia é muito pobre, mas como ele tem uma grande matéria orgânica e o calor ali presente por conta da alta temperatura e da alta umidade, faz com que o processo de ciclicidade de nutrientes seja muito rápido, se dê de uma maneira muito grande naquela região. Isso significa o quê? Isso significa que mesmo o solo sendo pobre em nutrientes, você tem uma quantidade muito grande de ciclicidade desses nutrientes. Então a matéria orgânica fica na parte mais parte de cima do solo. Por isso que as árvores que são muito grandes, muitas vezes são fáceis de serem derrubadas por madeireiros, porque tem a raiz pivotante profunda, mas a maior parte das raízes adventícias ficam na região mais próxima da superfície do solo, porque é ali que está a maior parte da riqueza da matéria orgânica, por conta disso que eu comentei. Bom, o relevo, então, é uma planície costeira, de forma geral, né? Apesar de ter o ponto mais alto do Brasil de 3.017 metros, mas é uma planície costeira. Tem como principal destaque hídrico o Rio Amazonas, né, que é um dos maiores do mundo, com mais de 1.000 afluentes, né? E essa matéria orgânica transportada pelo rio é tão grande que até o oceano, chegar no Oceano Atlântico, ajuda a alimentar o ecossistema marinho, né? E por isso que a perda da floresta amazônica afeta também a biodiversidade marinha, apesar de muita gente não saber disso. Então afeta a biodiversidade da Amazônia, mas afeta também a biodiversidade dos rios e até do mar. A vegetação, então, ela se divide na floresta tropical, né? A floresta ombrófila densa, que não tem período seco, o dossal é adensado, então não passa luz, a parte de baixo da floresta é escura pela pouca quantidade de luz que passa, né? Não tem colonização do subbosque, a árvore tem folha grande, né? Latifoliada, muita bromélia, muita orquídea, isso são características da floresta ombrófila densa, né? A floresta tropical. Tem também a floresta ombrófila aberta. Nessa área já é uma área de transição, um ecótono com o cerrado, próximo a algumas regiões ali de Rondônia, norte do Mato Grosso, algumas regiões ali de Tocantins. Então a gente já tem a floresta ombrófila aberta, né, que vai ajudar a formar a savana amazônica. E tem os capinaramas, né, que são falsos campos, que predominam uma vegetação rasteira, que vai ajudar a formar a vegetação de savana, já numa transição para o cerrado, né, já que a Amazônia e Cerrado tem áreas de transição entre si. Certinho? Então, basicamente isso sobre a Amazônia. O Cerrado, que é onde a gente está, né, que é o meu bioma favorito, que eu mais estudo, tem uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Infelizmente, o seu desmatamento já passou da casa de 50%. Nos slides está 48%, mas por conta da má gestão do meio ambiente brasileiro, com certeza a gente já passou de 50%, o que é lastimável, é um dos biomas mais desmatados que a gente tem. Os solos são rasos, né, profundos, são ácidos, né, o pH é ácido, né, por isso que tem que usar muito corretivo químico durante o processo de se conseguir gerar produtos agrícolas, né, de agricultura no cerrado, precisa de muitos corretores químicos e elevada concentração de alumínio, né. O relevo possui planaltos, né, de 600 a 900 metros, e tem presença de chapadas, né, chapada na região do Mato Grosso tem muita chapada e outras regiões também, inclusive próximo a Piuí, na Serra da Canastra, a gente consegue observar algumas chapadas. A vegetação tem várias fitofisionomias, né? Alguns autores colocam 7, alguns autores trabalham com 11, eu trabalho com 8, né? Então tem o cerrado stricto sensu, tem a savana, que tem solo profundo e ácido, com essas adaptações, que são folhas que acumulam e inativam o alumínio, né, com raízes muito profundas, né? Tem os campos, que tem solo raso e vegetação rasteira, os campos litossólicos, os campos úmidos, as veredas, né, que aqui já tem uma característica de ser um solo hidromórfico, né, os campos úmidos, as veredas, tem as matas de galeria, que são as matas ciliares, que ficam próximas a rios e corpos d'água, o cerradão, que já é um ecótono com a Mata Atlântica, é uma área de transição cerrado com Mata Atlântica, além dos campos rupestres, que também se dividem em outros tipos, eu não vou entrar aqui, já que o curso não é sobre ecologia de cerrados, né?
mas aí eu ecotomo com a caatinga, né, que é uma vegetação presente em muitas chapadas. Essas aqui são as principais formas de fitofisionomias que a gente tem na vegetação do cerrado, além uma das características mais curiosas que esse bioma possui, que é a sua adaptação ao fogo, né? Essa capacidade de se adaptar ao fogo é uma característica única das espécies vegetais de cerrado, né? Então, apresentam xilopódios, que é a vegetação rasteira que rebrota após o fogo, né? Então consegue ter esses xilopódios. Então, depois do fogo passar, eles conseguem fazer a rebrota. O caule das árvores é espessado para que, se necessário, haja queima da região mais externa, não mate a árvore totalmente, ela consiga rebrotar. Existe floração e frutificação após o fogo, alguns tipos de sementes tem como o fogo um dos seus indicadores, né, para a rebrota. Então, a alta temperatura do fogo ajuda na quebra da dormência da semente para o ressurgimento dessas flores e frutos, né? Então, ajuda nessa quebra de dormência, como eu falei, além de um vigor genético da fauna, né, que consegue muitas vezes sobreviver. É claro que isso, quando a gente fala fogo, nós estamos falando de fogos naturais, um raio, alguma coisa do tipo. Não estamos falando de pessoas desavisadas e mal educadas que ficam colocando fogo no mato. E esses casos nada mais são que crimes ambientais mesmo e que precisam ser punidos nos rigores da lei, já que o cerrado não é adaptado a espírito de porco. Os campos sulinos, né, ou pampas, né, tem uma área de mais de 250 mil quilômetros quadrados, né? Tem um clima e solo favorável à floresta, mas a temperatura, né, é muito baixa, então acaba tendo uma vegetação rasteira de cerca de 400 espécies, uma grande quantidade de mamíferos endêmicos, né, e um bioma antrópico. E é muito curioso pensar que houve uma seleção de vegetação rasteira causada pela queima da floresta há 10 a 12 mil anos atrás. Então a gente teve uma seleção natural que aconteceu na região, então você tem esses campos de vegetação rasteira, foi graças à queima da floresta que antes existia, dando a origem a essa vegetação rasteira, que hoje são os pampas gaúchos, em especial, que são os campos sulinos. Beleza? A gente tem o Pantanal tem uma área de 151 mil metros quadrados, quilômetros quadrados, mais ou menos, né? Então você tem o fato de ser uma planície inundável, então 2/3 da área inunda, então isso é muito curioso, é único da região. O Pantanal tem situações muito interessantes de época de estiagem e época de chuva. Então a chuva cai no verão, muita chuva, o inverno bastante seco, quando a gente tem o período de estiagem. Os solos são rasos, inclusive pela essa característica de inundação, e a maior parte das inundações se dão na planície do Rio Paraguai, que é o principal corpo hídrico ali presente, né, na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul, e a gente tem o problema de uma espécie exótica que está adaptada a essas áreas alagadas, né, competindo por nutrientes com as espécies naturais, que gera um problema muito grande, né, que é a Panicus repens, né, é um problema que a gente tem de uma espécie exótica ocupando a área pantaneira. Então você tem, quando você tem muita chuva, tem a morte da vegetação, aumenta a matéria orgânica, aumenta a cadeia alimentar aquática, aumenta a quantidade de aves. Na época da estiagem, o solo úmido é rico em matéria orgânica, tem rebrota da vegetação e germinação do banco de sementes, retorno da fauna terrestre. Então você tem uma característica muito própria do período de chuva e do período de estiagem para a sobrevivência dos diferentes seres vivos aí dessa região. O próximo bioma que a gente vai comentar é a Caatinga, né? A Caatinga tem uma estiagem prolongada, né, com pouca chuva, a chuva é mal distribuída, então chove muito, mas chove num espaço pequeno, né? Então vai levar elevadas temperaturas na maior parte do ano. O solo é raso e pedregoso, apesar de não ter problemas químicos, né? É um solo rico, só que ele é raso e pedregoso porque seu fator limitante é a falta de água, né? E isso pode acontecer em algumas regiões, inclusive salinização. A vegetação é uma vegetação xerófita, de cactos e cactáceas, que consegue se adaptar bem à falta de água, né? Com características muito próprias, como, por exemplo, caules e folhas que acumulam água, a presença de espinhos ao invés de folhas para evitar a evapotranspiração. Os que possuem folhas, têm folhas coriáceas, né?
que são substâncias impermeabilizantes para evitar a perda de água também por evaporação. Algumas espécies são deciduais, ou seja, no período seco cai a folha para diminuir esse potencial de perda de água e diminuir o gasto energético da planta para sua sobrevivência na época de crise hídrica. As raízes muitas vezes são expostas para que a água possa absorver, para que a raiz possa absorver a água diretamente da chuva, né? E as sementes podem ser revestidas em algumas espécies por proteínas similares a gel, que vai ajudar a garantir a germinação durante o período de riqueza hídrica, ou até mesmo germinação em época mais seca, por conta desse gel que ajuda na sobrevivência e na sustentabilidade da semente. A Mata Atlântica, né, um dos nossos principais biomas que a gente tem, um dos mais degradados de todos, que se divide em 3 formações florestais. A floresta ombrófila densa, né, que recebe influência da umidade do oceano, como floresta da Tijuca. A gente tem floresta estacional decidual ou semidecidual, que tem estação seca definida e perdem as folhas formando a serrapilheira degradada. Essa é muito característica de algumas regiões aqui de Minas, né? E a gente tem a floresta ombrófila mista, com angiospermas e gimnospermas adaptadas, como, por exemplo, a floresta de araucárias que tem lá no Paraná, né? Então, uma floresta ombrófila mista, um exemplo desse. E aí a gente tem aqui essa variação que vai ter nos trópicos, né? Então, a gente vai ter o clima temperado, o clima desértico, o clima úmido, com verão quente e verão temperado, que vai influenciar diretamente nas temperaturas para a sobrevivência das espécies da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica era, né, o bioma original da maior parte do Brasil colônia, né, das capitanias hereditárias que foram colonizadas, e a sua maior parte foi destruída. Ainda temos manchas de Mata Atlântica, né, que são importantes, inclusive, para a preservação ambiental. Infelizmente, o bioma mais degradado ao longo dos nossos pouco mais de 500 anos oficiais de Brasil. Pensando agora nos ecossistemas litorâneos, né, a gente tem alguns que a gente vai comentar brevemente aqui. A restinga é o primeiro deles, né? A restinga tem influência de condições ambientais da costa, né? Então, maresia, vento, insolação, a característica do substrato serenoso, falta de água. Então, a restinga é essa vegetação litorânea, né? Então, ela tem uma comunidade halófita, que é tolerante à salinidade, né? Aqui. Tem a comunidade esclerófita, que tem flores coriáceas para absorver a água da chuva para a reprodução das espécies marinhas. A comunidade hidrófila aqui, que a vegetação está presente onde tem afloramento de água. A gente tem também a comunidade arbórea, o mato de restinga, que tem a mata baixa até 10 metros e a mata alta de 10 a 15 metros, que é um ecótono com a floresta ombrófila densa, uma área de transição lá para a Mata Atlântica de floresta ombrófila densa, que nós já comentamos na Mata Atlântica. Então a restinga se divide dessa forma aqui, em vários tipos de comunidades que são importantes de serem percebidos, né? E aí a gente tem também o mangue, o estuário, né? E aí vamos falar que a diferença de mangue para estuário. Primeiro o mangue, né? O mangue está aqui, ó, pegando aqui o oceano. O mangue tem uma água salobra, o solo argiloso e pouco oxigenado, inclusive tem um cheiro muito característico, algumas pessoas acham que fedem, né? Tem uma baixa diversidade de flora, basicamente 3 espécies. Tem uma grande diversidade de fauna de crustáceos, em especial, né? E as plantas que ali estão, né, são adaptadas. Tem glândulas excretoras de sal. Algumas espécies são pneumatóforos nas pseudo-raízes, ou seja, tem raízes aéreas para absorção de oxigênio e tem grande vulnerabilidade à degradação. Então, é por isso que é tão perigoso a vontade que o ministro Salles está de tentar aprovar diminuir, na verdade, a preservação de restingas, mangues e estuários, que são ecossistemas extremamente voláteis e com grande chance de degradação. Por quê? Porque é muito difícil regenerar esse ecossistema. Então, as restingas, os mangues e os estuários são muito importantes, né? O estuário, então, ele já está aqui na região próxima ao oceano, ó, ele tem uma salinidade, depende da água da foz do rio, então varia. Porque aqui a gente tem mistura de água do rio com a água do oceano, né? Então, pode se formar uns sistemas de diversos tipos. A zonação se dá em relação
a salinidade, que vai se concentrar na zona liminética, de concentração abaixo de 0,5% de sal, oligoalina, de concentração de 0,5% a 5% de sal, mesoalina de 5% a 18% de sal, polialina de 18% a 25% de sal e eualina acima de 25% de sal. As espécies são adaptadas com controle osmótico para povoar essas diferentes zonas. Então veja que estuário e mangue não são a mesma coisa, formando diferentes biomas. Os recifes de coral, né, que é uma associação entre quinidários e algas, né? Os quinidários são invertebrados marinhos, como as águas vivas, né? E aí, brevemente, a gente pode relembrar seu ciclo de vida, né, que é um pólipo juvenil, que cresce depois a fase medusa, que é adulta imóvel, que fica passeando lá pelo oceano e pode até nos causar queimadura. Então, além dos quinidários, né, a gente tem também os recifes que são as fases pólipos, que ficam lá durante toda a vida vivendo em colônia, que são depósito de calcário importante como substrato de colonização, inclusive do bioma marinho. Então a gente tem os quinidários, que tem o exoesqueleto de carbonato de cálcio, né, que forma de pólipo, colônia com muitos indivíduos, e tem as algas, né, que vivem no coral, fazem fotossíntese, liberando compostos orgânicos e recebem produtos gerados pelo coral numa simbiose muito grande entre algas, né, que são organismos fotossintetizantes, e os quinidários que estão ali presentes. Então, os recifes de coral são outra associação importante, né, outro tipo de bioma importante que a gente precisa preservar nas áreas litorâneas do nosso país. Então, é isso para essa primeira parte da aula. Na próxima aula aqui nós vamos comentar sobre os ciclos biogeoquímicos, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.